Olá, tudo bom, meninas? Então, chegou o Outubro Rosa e aqui estamos nós passando novamente para trocar um pouquinho de uma conversa com vocês, lembrar da importância, de que o ano está chegando ao fim e que nós precisamos fazer as nossas considerações sobre a manutenção da saúde. E informação nunca é demais. Esse Outubro Rosa, ele tem como objetivo fazer a lembrança, está vinculado com o câncer de mama. Mas como nós temos a ideia de levar saúde, independente do mês, fica a ideia de que sempre é o momento de nós estarmos presentes e focadas na nossa saúde. Mas como agora estamos com o foco em mama, eu trouxe algumas ideias, algumas casuísticas para trocar com vocês. O que eu acho importante é nós, primeiramente, fazermos uma diferença do que é prevenção de câncer e o que é detecção precoce. Então, a prevenção é nós prevenirmos que a doença inicie, ok? A detecção precoce é nós pegarmos essa doença bem no início, com uma chance de cura e conseguirmos ter o melhor resultado com o nosso tratamento. Então, são duas nomenclaturas diferentes, distintas. E por conta disso, os exames também, eles terão uma indicação por conta da prevenção ou já na detecção precoce da lesão ou do tumor. Bem, falando um pouquinho sobre doenças na mulher, nós temos que saber que a principal causa de morte nas mulheres, o que está em primeiro lugar, são as doenças cardiovasculares, ok? E a segunda doença mais comum e causadora de morte são os tumores, são as neoplasias, os cânceres. Dentro dos cânceres, nós temos três principais, nas mulheres. Primeiro lugar é o câncer de mama, que tem uma casuística de 29,7%. Segundo é o câncer de cólon e reto, tubo digestivo, que tem uma casuística de 9,2%. E terceiro lugar é o câncer de colo do útero, que está com um percentual de 7,4% nas mulheres. Mas hoje a nossa intenção é falarmos sobre o câncer de mama. Quando nós falamos em câncer de mama, nós primeiramente temos que entender quais são os fatores de riscos envolvidos para fazer com que essa paciente possa ter mais ou menos risco para desenvolver essa doença. E estes fatores, eu gosto de dividir eles em dois grupos, que são os fatores genéticos e os fatores não genéticos. Bom, então, dentro dos fatores genéticos, o que nós temos é uma herança genética, é um gene que passa da mãe, principalmente, para a filha. A linhagem materna tem uma influência maior. E esse gene tem uma relação de 5 a 10% de ser repetido na sua filha e por conta disso ela ter 5 a 10% mais chance de ter o tumor. Ela pode ter o gene e não desenvolver o tumor, mas por ter o gene ela tem essa chance de 5 a 10%. Existe um exame genético chamado BRCA que faz esta avaliação. Existem outros também, mas ele é um dos mais antigos, estudados e principais. Bom, então este é um fator isolado genético. O fator não genético ou esporádico, ele vem de encontro com sexo feminino. Por que eu digo isso? Porque o homem também pode ter câncer de mama, porém numa incidência baixa, 1%. Então, ser do sexo feminino aumenta o fator de risco para o câncer de mama. Envelhecimento, de uma forma geral, para o desenvolvimento de todos os tumores, mas enfim, também no da mama, envelhecimento. Obesidade. A obesidade também é um fator de risco para todos os tumores. Estilo de vida, aí vem sedentarismo, tabagismo, uso de álcool, os maus hábitos no geral. Dentro do sedentarismo, hoje nós temos uma classificação ideal de 300 minutos de exercícios por semana. Eram 150, agora já passou por conta da pandemia para 300. Abaixo disso, enfim, já podemos considerar como sendo sedentarismo. Nós também temos uma questão envolvida com o tempo de exposição hormonal natural. Então, pacientes que menstruam muito cedo, menarca precoce, ou menopausa, que é a parada tardia, uma exposição muito grande, tem mais associação.
com níveis elevados de hormônios, pacientes que não engravidam e não amamentam, porque nestes 2 períodos nós temos um bloqueio da dominância estrogênica, que é o hormônio que está vinculado com o câncer de mama, é o estrogênio, estradiol. Quando a gente está amamentando ou gestando, este hormônio naturalmente cai. E nós temos também a presença de uso de hormônios sintéticos, que aí seria por exemplo, o anticoncepcional oral, na associação de estradiol com progesterona. Eles 2 associados é que tem a relação com o câncer de mama. Outro fator encontrado são as radiações ionizantes. Radiações ionizantes são aquelas que nós encontramos nos exames, por exemplo, de raio-x. Raio-x de mama, mamografia, tomografia computadorizada, raio-x de tórax. Então é muito importante ter consciência dessas radiações que ao longo da nossa vida elas vão sendo acumuladas. Agora que nós entendemos sobre os fatores de risco, nós temos que entender que a prevenção, que é aquela nomenclatura inicial, prevenir para não ter a doença, nós conseguimos fazer esta prevenção e mudar o comportamento desse possível desenvolvimento do tumor em 28% das nossas escolhas. Que ali entra no nosso estilo de vida. É claro que a gente aqui nem falou sobre qualidade de sono, a qualidade por exemplo, o tipo de alimento, a parte emocional, estresse, enfim, é um conjunto de um estilo de vida, mas nós conseguimos sim trazer essa mudança e saber que existe estudo científico mostrando que existe essa diminuição e esta prevenção. Depois da prevenção e antes de eu falar de como é feito o rastreamento, eu acho importante eu falar para vocês que o tipo de câncer de mama, ele não é sempre o mesmo, existem vários tipos de cânceres, mas que existe uma coisa positiva, que a grande maioria tem um bom prognóstico. São cânceres que podem ter cura, principalmente se o diagnóstico for feito de maneira bem precoce. Dentro do rastreamento, a gente tem que entender que o autoexame, o autoconhecimento é o fator principal. E neste autoexame, que deve ser feito pela própria paciente, isso seria o ideal, muitas não conseguem por si só, mas seria o ideal que este autoexame fosse feito. Uma dica que eu dou para as minhas pacientes e que eu acho bem válida é no banho, com o sabonete na mão, o braço contralateral elevado e toda a palpação ao redor da mama com muito cuidado, de forma lenta, sem machucar. Qualquer anormalidade deve ser informada. A axila também pode ser outro local a ser analisado. Bilateralmente e idealmente sempre depois da menstruação, porque antes da menstruação há uma tendência de uma mama estar mais inchada e poder ter mais dificuldade dessa palpação. Os tipos de alterações que nós encontramos que chamam a atenção são aquelas em que a paciente possa sentir um nódulo, que geralmente não tem dor, então 90% dos casos é um nódulo sem dor, e é um nódulo fixo, irregular, ele não é arredondado, não é macio, ele não é flexível. Este nódulo rígido e que não tem dor é o principal encontrado nas lesões de câncer de mama. Além disso, o que deve ser observado? O tipo da pele, como é que está a pele da sua mama? Casca de laranja, uma pele lisa, existe retração do mamilo ou não? Existe descarga mamilar? E lembrando que, pós-amamentação, poderá ocorrer uma descarga mamilar com um líquido semelhante à coloração do leite materno. E que isso, então, não leva a se pensar em câncer de mama. Agora, se for uma descarga unilateral, só um lado, sanguínea, né, sanguinolenta, essa deve ser preocupante. Depois disso, vem o rastreamento com as imagens. Aí começa a controvérsia, mas assim, segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, a indicação da imagem da mamografia, que é o exame padrão ouro, deve ser indicado com o intuito de rastreamento a partir dos 50 anos de idade, sendo realizada de 2 em 2 anos até os 69 anos de idade. Se, por aventura, a paciente com menos idade tiver na sua palpação alguma alteração, aí pode-se fazer a mamografia em qualquer momento. Esta é a opinião do INCA. Eles justificam que antes dessa idade a mama ela é densa, o que diminui a acuidade do valor do exame.
e, além disso, expõe a paciente a radiações ionizantes, que é um dos fatores de risco. Além disso, também pode expor a paciente a sobrediagnósticos. O que significa? Que muitas vezes vai ter uma suspeita, que não é uma suspeita real, levando a paciente a um estresse emocional muito grande e talvez a exames como se fossem desnecessários, por exemplo, biópsias, exames mais aprofundados, com mais exposição dessa paciente ao exame. Enfim, nós também temos o ultrassom mamário, que é a ecografia. Este exame, inclusive, não é citado pelo INCA, mas a gente sabe que a ecografia mamária, ela é um exame que vem para dar um subsídio no que tange a informação de diferenciação entre nódulo e cisto. Nódulo é o carocinho endurecido, cisto é a bolinha de água. Tá? Então a ecografia é quem consegue fazer essa diferenciação das duas imagens. A mamografia, ela avalia calcificações e sim, aquela lesão mais nodular de forma irregular, ok? Então, esse seria o meu recado, passar para vocês o que nós temos de orientação a nível de governo e que fica para mim sempre isso, que é uma questão que eu discuto com as pacientes, de que é um conjunto e ele deve ser individualizado, né? Existem pacientes que fazem mamografia a partir dos 40 anos de idade, muitas delas eu peço, porque a gente vê que tem muitos estudos mostrando que existe uma ajuda no diagnóstico precoce. Tá? Segundo o INCA, eles justificam que como os tumores eles acontecem na sua grande maioria a partir dos 50 anos, por conta disso entra-se na faixa dos 50 anos a recomendação da mamografia. Essa discussão ela é de muito tempo e isso é feito então individualmente com as pacientes. Né? Tem muita paciente, por exemplo, que não tem nenhum fator de risco, que não quer se expor à radiação, que é uma paciente que tem bons hábitos, ela consegue espaçar mais. Pacientes que amamentaram, que a mama já é, por exemplo, né, outro lado, uma paciente que amamentou, uma paciente que tem uma mama bem lipossubstituída, uma mama bem gordurosa, não está mais densa, a irradiação com a mamografia também consegue ter uma boa imagem. Então a gente consegue entender os dois lados e flexibilizar de acordo com o caso. Eu acho que isso tem que ser discutido com o seu médico, isso é individualizado, ok? Então ficam aqui esses meus recados para vocês, desejando então um feliz Outubro Rosa do ano de 2022.